Saudação a todos os assinantes do meu canal. Hoje eu vou falar sobre a geolocalização. Esse assunto é um assunto que eu vejo que ele é muito pouco explorado. É muito comum um grupo de pessoas partir para uma trilha, para um acampamento, num passeio de bicicleta, sem fazer um planejamento prévio, um reconhecimento do terreno para onde se está indo. Quando se prepara para uma atividade como essas, o normal é que algum membro entre as pessoas, entre aspas, conhece a região e assume, entre aspas, novamente, o papel de guia. Isso é o mesmo que assumir um risco. A utilização de um guia local, devidamente credenciado, é sempre de grande valia. Porém, isso não tira a necessidade de um estudo prévio e abrangente sobre a região. Eu enumero, por exemplo, alguns pontos: a geolocalização, pontos operacionais próximos, pontos de referência, a hidrografia da região, o clima, a previsão de tempo, a média de chuva, o relevo, o ecossistema, a política da região, cidades e vilarejos próximos, tipo de fauna e flora, e o importante, informação sobre os hábitos e costumes da região. E também ver se não é uma região ali, uma região perigosa, pensando em termos de crime e segurança pública. Antes de você começar o seu percurso, tenha sempre junto ao seu equipamento um mapa atualizado da região, já com os pontos previamente mapeados. Uma coisa extremamente importante: antes de sair para a sua incursão, informe familiares e parentes da sua ida e a previsão de volta. Repasse uma cópia do seu trajeto para que, em caso de emergência, as autoridades tenham uma condição melhor para iniciar um processo de salvamento. Novamente, evite regiões de conflito e violência. Bom, o nosso planeta, ele possui os chamados pontos magnéticos, e nós podemos utilizar desse recurso oferecido pela própria natureza para fazer a nossa navegação com uma segurança maior. O equipamento que nós utilizamos para essa navegação é a conhecida bússola, que é esse equipamento aqui. Essa aqui é uma bússola de alumínio, do estilo militar, que eu vou falar logo a seguir. Um ponto muito importante que nós temos aqui no nosso planeta é o chamado norte magnético, que na verdade é a extremidade, é o polo norte do planeta Terra. Esse desenho aqui é chamado de rosa dos ventos. A rosa dos ventos, ela possui os pontos cardeais que nós já conhecemos. Então aqui o norte, o sul, o leste e o oeste. Depois ela tem os pontos colaterais, que é o nordeste, o noroeste, o sudoeste e o sudeste. E depois tem os pontos subcolaterais, que é o norte-nordeste, o leste-nordeste, o leste-sudeste, o sul-sudeste, o sul-sudoeste, oeste-sudoeste, oeste-noroeste e o norte-noroeste. Agora, somando ainda ao nosso conhecimento, então nós já sabemos sobre a rosa dos ventos. O principal são os pontos cardeais, que é o norte, o sul, o leste e o oeste. Então, você, aqui no hemisfério norte, a bússola apontando para o norte, a sua direita sempre será o leste, a sua esquerda sempre será o oeste, atrás de você sempre será o sul, tá?
Um ponto muito importante que nós precisamos avaliar e conhecer é que a Terra, ela tem essas linhas que nós vemos aqui na figura, e dessas linhas todas, a principal é essa que divide a Terra aqui ao meio, tá? Que é a linha do Equador, e aqui, no sentido norte e sul, nós temos o meridiano de Greenwich. Qualquer ponto a partir aqui do Equador para baixo, ele vai descer para o hemisfério sul. Para cima, ele vai para o hemisfério norte. Para a direita aqui do meridiano de Greenwich é o leste e para a esquerda, oeste. Muito importante nós saibamos também que o leste é sempre conhecido como uma área oriental. Oeste é uma área ocidental. Só como curiosidade, quando você vê no seu relógio que você tem lá AM e PM, que é antes do meio-dia e pós-meio-dia, todos os países, todas as cidades que se encontram aqui nos meridianos, todas elas têm meio-dia ao mesmo tempo, é o mesmo horário. Então, por exemplo, aqui na linha de Greenwich, todos esses países que cruzam aqui, eles têm meio-dia no mesmo tempo. Claro que respeitando aí os fusos horários, tá? Nesse outro mapa que eu preparei para nós aqui, então nós temos aqui o meridiano de Greenwich e nós temos aqui a linha do Equador. Aqui em cima, nós temos as coordenadas, que sempre partindo do Equador, sempre partindo de Greenwich, nesse sentido aqui, no sentido vertical, ele é o ponto zero, e a partir dele, ele vai até 180. Então, partindo aqui dele, que é sempre zero, Greenwich, sempre zero na vertical, ele vem até o limite de 180. 180 graus. Lembrando que cada grau é 1 hora. E novamente aqui no sentido oeste. Novamente ele começa do zero e vai até o limite de 180. Quando nós olhamos aqui o Equador, essa linha que cruza aqui, ela pega inclusive aqui um pedaço do Brasil. O Equador, no sentido horizontal, ele também é o marco zero. Para baixo, ele desce até o limite de 90 graus. O importante frisar também é que os mapas, todos eles são desenhados para você se orientar, posicionando ele sempre virado para o norte. Como eu estou sentado aqui virado para o norte, então esse mapa aqui ele está devidamente posicionado. Bom, então agora somando nossos conhecimentos. Nós já sabemos das coordenadas cartesianas, norte, sul, leste, oeste, posicionamento do mapa sempre voltado para a região norte, para o lado norte do planeta, meridiano de Greenwich, que divide a Terra em leste, oeste, e a linha do Equador, que divide em norte e sul. Sul e norte. Né? Então, por isso que fala ali os Estados Unidos fica na região norte do planeta, o Brasil na região sul. Bom, agora eu vou então implementar mais ainda a minha geolocalização. Então, por exemplo, eu tenho aqui o ponto A que eu marquei no mapa. Ele está na longitude de 100 graus
e na latitude de 50 graus. Então, a coordenada dele aqui, a coordenada desse ponto é exatamente isso. Ele está oeste 100, norte 50. Esse é o ponto dele. O ponto C, ele está aqui na coordenada 40, na latitude 20. Qual o objetivo disso? É uma melhor precisão da sua localização. É exatamente esse o trabalho que o GPS faz. Ele tem todas essas coordenadas imputadas no seu sistema e ele faz exatamente esse cálculo. Se nós pegássemos, por exemplo, uma régua de cálculo, alguma coisa, e pegasse aqui entre o 60 e o 20, lembrando que, por exemplo, 1 grau são 60, é 1 hora. 1 hora tem 60 minutos. Eu poderia, por exemplo, calcular aqui. Ele está em 40 graus, 23 minutos e 40 segundos. Né? Então, essa coordenada 40 e 20 que eu falei, significa que eu estou a 10 graus no sul, tá? E a 40 graus oeste. Essa é a minha localização. O ponto A, eu estou a 100 graus oeste e a 50 graus norte. É isso que ela significa. Então, eu passo essas coordenadas para uma pessoa, ele vai localizar exatamente esse ponto aqui. Eu tenho mais 2 pontos aqui para a gente analisar. O ponto B, ele está aqui na linha 80 paralela a Greenwich e ele está aqui no ponto 40 paralelo à linha do Equador. O que significa isso? Que eu estou a 80 graus leste e a 40 graus norte. O ponto D, ele está marcando para mim aqui, paralelo ao meridiano de Greenwich. Ele está a 20 graus leste e a 10 graus sul. Se eu fosse, repito novamente, se eu fosse fazer o cálculo deles e descer no nível de minutos e segundos que o GPS faz, eu teria uma precisão aí de 10 a 5 metros de precisão da geolocalização. Bom, ainda agora falando mais especificamente sobre mapas. Então eu baixei esse mapa aqui do DENIT só como exemplo, é um mapa do estado de São Paulo. E aqui tem todas as convenções que você vai encontrar nesse mapa em específico. Então ele vai dizer para você se a sua rodovia é duplicada, se é pavimentada, se é mão dupla, se não é, se tem leito natural, ferrovias. Tudo isso você vai encontrar aqui nas convenções do mapa.
Um ponto muito importante que você vai encontrar nas convenções é essa escala aqui. Essa escala ela só vai valer para esse mapa. Então você tem uma escala aqui de 1 por 1 milhão. O que significa isso? Que se você pegar uma régua e fizer uma medição, para cada 1 centímetro da sua régua, você terá 10 quilômetros. Aproximadamente, tá? Aproximadamente. Esse é o valor. Então, você, novamente, posiciona o seu mapa orientado para o norte, com a sua bússola. Você tem o azimuth dele aqui, a projeção azimutal dele, que para cada 1 centímetro você tem 10 quilômetros no mapa, e aí você consegue então fazer o cálculo do seu percurso. Então nesse outro mapa aqui, eu estou medindo de Sorocaba até Indaiatuba. Deu aproximadamente 5,5 centímetros. Então eu posso dizer que entre Sorocaba e Indaiatuba, em linha reta, eu tenho 55 quilômetros. Medindo aqui entre Campinas e Indaiatuba, eu tenho aproximadamente 2,5 centímetros. Então eu posso dizer que Campinas e Indaiatuba dá aproximadamente 25 quilômetros. Bom, então eu já vi nesse vídeo a rosa dos ventos, que são os pontos cardeais. Eu vi as coordenadas de geolocalização e eu aprendi um pouco a interpretar o mapa e tirar a medida de distância. Supondo que eu queira fazer uma trilha entre o ponto A e o ponto B, que é Guaraí e Angatuba, aqui eu não tenho nenhuma estrada, não tenho nada. Então eu já consigo dizer quantos quilômetros eu vou caminhar. Ele está medindo aqui 2,6 centímetros. Então eu sei que esse meu percurso aqui ele será de 28 quilômetros. Porém, eu ainda não sei qual direção que eu vou ter que seguir. Bom, posicionando as linhas da bússola, as linhas do mapa, eu vejo que entre o ponto A e o ponto B, de A para B, eu vou ter que seguir no azimuth 230. Então, 230 na direção oeste. Eu não sei se a câmera aqui vai aproximar o suficiente. Mas é basicamente isso. Então, eu sei que do ponto A, que é Guaraí, para Angatuba, eu vou ter que seguir oeste 280. Só corrigindo, não é 230, é oeste 280. Bom, no próximo vídeo nós iremos fazer essa mesma navegação utilizando o GPS, que é muito mais simples, porém tem algumas técnicas bastante interessantes. Espero ter colaborado com esse vídeo, e qualquer dúvida, sugestão, crítica, eu irei responder a todas. Muito obrigado a todos, uma boa tarde.
que tipo de hidrografia você encontra, que tipo de terreno você encontra, em caso de necessidade, que tipo de rodovia está próximo da onde você está, que tipo de estrada, por exemplo, essa aqui é uma estrada em pavimentação, se tem alguma rodovia por perto, alguma hidrovia, tá? Esse mapa em específico, ele traz esses pontos de interesse, então ele tem um breve descritivo aqui da região. Não precisa ser esse mapa, você pode pegar qualquer mapa aí da internet, do Google, qualquer um. Esse é o que eu uso. No outro vídeo, eu peguei aleatoriamente um trajeto entre Guareí e Angatuba. O que é que eu costumo fazer normalmente? Eu tenho aqui, esse ponto é chamado de ponto de interesse. Qualquer GPS você tem essa ferramenta. Com ele, quando você clica em cima, ele vai te dar o posicionamento. No caso, Guareí, nesse mapa aqui, ele está a sul 23 graus, 22 minutos e 21 segundos. E a oeste, 48 graus, 11 minutos e 11 segundos. Como dessa distância a essa distância aqui, eu tenho estimado entre 26 e 28 graus, e eu vou fazer uma caminhada, eu estou indo a pé, eu defino aqui um primeiro ponto de parada, então eu já marco novamente essa coordenada. 23 graus, 22 minutos, 55 segundos a sul e 48 graus, 15 minutos e 9 segundos a oeste. Mais um segundo ponto aqui que eu vou fazer um pernoite ou vou fazer mais uma pausa para descanso, tá? E finalmente Angatuba, que é o meu destino final. E eu anoto também 23 graus, sul, 29 minutos e 37 segundos. E a oeste, 48 graus, 24 minutos e 21 segundos. Então eu sei que entre Guareí e Angatuba eu tenho esses pontos de parada. Se eu observar, por exemplo, e eu estiver numa situação aqui um pouco mais complicada, se qualquer coisa acontecer, eu tenho a opção de vir para Angatuba, de voltar para Guareí ou de buscar o retorno para essa rodovia aqui. Caso, por exemplo, eu me perca e eu venha parar próximo a esse rio aqui, eu tenho que saber que perto do rio eu estou fora do meu trajeto. Então, por isso que as coordenadas do GPS são importantes estarem anotadas. E é bom ter a coordenada das duas cidades próximas aqui, Parapanema e Vila Aparecida. Bom, ainda na minha esfera de planejamento, eu estou aqui em Angatuba e o meu destino, eu estou em Guareí e o meu destino vai ser Angatuba. Então eu vejo que traçando uma reta de Guareí para Angatuba, eu tenho que seguir sentido oeste no ângulo 240. Veja que com a régua ele fica bem correto. Então, de Guareí para Angatuba, basta seguir oeste, conforme indicado aqui, a 240 graus na sua bússola. Esse é o meu caminho. Veja que a orientação do mapa, ela está aqui, ó, o norte magnético e o posicionamento dele. Bom, o único motivo pelo qual estou fazendo com esse aplicativo é para ficar mais fácil de visualizar no vídeo.
Mas o correto é fazer esse planejamento aqui com uma bússola e com o GPS. O objetivo aqui de fazer, realmente, só repetindo, é didático, é só para poder ter uma explicação maior. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. E um detalhe importante, aqueles pontos de parada, anote também a coordenada da bússola. O GPS, aqui no planejamento, você define os seus pontos de parada. Então você já leva isso naquele bloco de notas que eu comento no meu vídeo sobre kit de sobrevivência. Você leva o GPS, leva o mapa com esses pontos marcados e leva as coordenadas anotadas. Leva também essas coordenadas aqui, o grau da bússola, para que a bússola você se guie com uma certa facilidade. Você não depende de energia, você não depende de uma série de coisas, de tempo encoberto, de qualquer fator extra aí. O GPS é uma garantia a mais, mas a ferramenta principal de navegação realmente é a bússola. Tá ok? Eu vou parar esse vídeo por aqui. É muita informação. Espero ter atingido aí o meu propósito, o meu objetivo, que de fato realmente passar um pouco de conhecimento sobre essa matéria. Se tiver mais perguntas, se tiverem mais dúvidas, eu farei novos vídeos sobre cada um dos temas sempre que solicitado. Nos próximos vídeos, a navegação puramente com GPS, a navegação puramente com bússola e uma situação para você se localizar em campo aonde você está. Então, você estará num determinado ponto, vai identificar esses alguns parâmetros ali na região e através do mapa vai tentar se localizar. Faremos isso com bússola, com mapa, com GPS. Tá ok? Espero que realmente tenham gostado. Espero novamente ter atingido aí o objetivo, que é passar um conhecimento, passar algum tipo de informação. Tá bom? Muito obrigado. Deixe seus comentários. Responderei a todos. Um abraço. Tchau, tchau.